Quer um chá? A gente aceita. Tô fazendo uma arrumação aqui. Feng Shui. Um mega Feng Shui de final de ano. Muito bom, chá. Aí tem canela, anis e erva doce. Tô separando umas fotos aqui, que é pro meu documentário. Quando eu estreiei em Londrina, entre o sair do meu interior, porque eu era muito curiosa, eu era muito assim, a gente era mato mesmo, cercado de montanhas, eu sempre queria saber o que tinha atrás da montanha. Eu sempre ficava olhando aquelas montanhas, eu pensava, o que tem atrás dessas montanhas? É engraçado que você faz um trabalho que te coloca num patamar para você iniciar uma história que na verdade ainda não é a sua história de vida, para iniciar a sua história, e parece que você não merece aquilo. Eu cheguei em Curitiba na verdade bem fragilizada, porque meu diretor morreu, né? Foi quando 4 anos depois que meu diretor morreu, ainda estava fragilizado, porque foi toda uma história que entrou na minha vida e saiu de repente, e eu tive que me virar com aquilo, porque naquele grupo de 18 pessoas, a única pessoa que me queria mesmo no grupo era o diretor, graças a Deus. Os outros toleravam. Esse preconceito ele existe mesmo, aqui ou fora, aqui é mais acentuado. E quando eu cheguei em Curitiba, eu nem digo que as portas se fecharam para mim, elas não abriram. A classe não abriu. Além de não abrir, alguns dificultaram o máximo possível. Então, eu digo isso por mim, dentro do meu contexto histórico, temos muitos, poucos com algumas visibilidades, artistas negros aqui em Curitiba, porque alguns passaram por aqui e foram embora. Só do balé, isso é algo paralelo em relação à minha vida profissional. Tenho outro trabalho onde é o meu fixo, e eu levo essa arte do balé e como modelo, como algo paralelo. Hoje eu tenho um projeto de samba aqui em Curitiba, que chama Samba CWB, no qual eu e uma parceira minha que mora fora do país, nós fizemos uma junção de ideias e criamos esse projeto, no qual a partir do ano que vem vai ser começado a ser divulgado e lançado aqui em Curitiba. Além disso, eu sou madrinha do bloco chamado Boêmios da Madame, e venho com alguns projetos em relação à parte cultural, em relação ao carnaval em Curitiba, no qual as pessoas elas fecham bastante a porta e acham que Curitiba não tem carnaval, né? Então a gente está se quebrando bastante coisa nisso em relação à cidade. Algo que agrega muito na minha vida é a área de modelo, né? No qual eu atuo não sempre, mas vem bastante trabalho, no qual aqui em Curitiba é muito fechado. A minha trajetória artística ela se dá na medida em que eu tive acesso a uma educação de qualidade, né? Eu vim de uma escola particular, onde nesse processo eu já fui, eu era a única menina negra dessa escola, numa escola que tinha em torno de 500 alunos, e dentro dessa escola existia o curso de teatro. E ali houve um despertar para essa possibilidade de fazer teatro. Ainda não era pensando que eu ia ser uma artista profissional, mas aquilo foi me encantando muito. Então, 2 coisas que eu sempre sabia que eu era: cuidadora e artista. Mas assim, as portas elas não foram abertas. Eu fui cavucando, eu fui fuçando, eu fui buscando estar com as pessoas e ver, sabe? Não é porque eu não tenho talento, não é porque... Não, existe sim essa invisibilidade do ator negro, da mulher negra, que te impede de avançar. Eu digo que Curitiba é uma zona de desconforto, que ela parece que ela te conforta,
mas ela me recebe, mas ela não me abraça. Me recebe porque eu vim, porque eu tô aí, tá aí, tudo bem. Só que a gente não vai fazer nada, porque são os núcleos, tem vários núcleos, o qual eu não pertenço, o qual eu já tentei até, mas eu não pertenço. Agora eu desisti de estar nesses núcleos, porque eu já descobri que não são essas, não são esses, não é do meu pertencimento. A sociedade, ela impõe um padrão de beleza que muitas vezes eu não estava fazendo parte disso. Então aqui em Curitiba ainda está sendo muito se quebrado isso. Em relação ao mercado, eu sofri bastante, porque a sociedade ela impõe uma beleza na qual eu e outras meninas não faziam parte, né? Trabalhei numa empresa há 4 anos e eu fazia quebra de contrato nessa empresa, né? E eu mexia muito com dinheiro, com valores altos, tudo. E eu fui passar um orçamento para uma cliente e ela falou bem assim, chegou em mim e falou assim, eu não levei isso como um preconceito racial por eu ser negra, mas pelo cargo que eu estava exigindo naquela época nessa empresa. Ela falou assim, como que eu vou tratar de um valor bem mais alto do que o teu salário com você? Então, quando você recebe uma ofensa dessa maneira, você nem sabe como você vai, você nem tem palavras para retrucar. E eu sempre falo assim para as meninas que me acompanham, que onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpite. Falando da minha trajetória individual, porque é importante, tem a questão da minha trajetória individual, mas ela, ao mesmo tempo que ela pode ser um exemplo de algo que aconteceu comigo, eu acho que ela se reflete no coletivo. Uma coisa é falar da Flávia individualmente, a minha trajetória, mas isso está dentro de uma coletividade que é maior. O problema é que a gente acostumou tanto da coisa como ela é, que a gente não se espanta. E eu fui entendendo que no processo inteiro, eu sempre era a única a preencher aquele espaço. Ah, o que isso tem de mais? O que isso tem de mais? Que eu quero ser regra, eu não quero ser exceção. Eu não quero ser exemplo de coisa nenhuma. Eu não quero me espantar quando eu vejo uma outra artista ou uma outra pessoa que está ali. Da mesma forma, eu quero que quando eu chegue nos lugares, as pessoas também não se espantem com a minha presença ali. Então, muitas vezes você chega num lugar para fazer um teste e as pessoas não te reconhecem também como sendo um ator, uma atriz que está ali para fazer um teste. Então você chega lá, elas vêm te pedir informação como se você estivesse trabalhando ali para servi-las. E às vezes você está ali tanto quanto ela para fazer um teste. Então demora esse entendimento, muitas vezes das pessoas que não te conhecem, de ver que você está ali também fazendo um teste, que você estudou, que você tem uma capacidade tanto quanto ela de estar ali. E outra coisa, que você pode fazer qualquer papel. Você está lá para fazer o trabalho, eu decorei as falas, tinham várias personagens, a menina me deu. Aí chega lá na frente do diretor e ele fala, ótimo, vamos passar o texto. Aí você fala assim, daí você passa o texto, ele olha para você e fala assim, não. Você vai fazer a negra. Não é esse personagem que você vai fazer. Eu não posso ser a mãe, eu não posso ser atendente, eu não posso... Existem essas separações que a cabeça deles criaram e elaboraram isso. Fui fazer o teste da gota d'água. Nesse dia, inclusive, eu estava bem indignada, porque eu fui descobrindo as coisas, não sabia nem que as pessoas eram tão, né, que as pessoas também puxavam o tapete, que as pessoas também, né. E eu fui com toda boa intenção de essa coisa de ajudar e tal. E eu levei foi quando me puxou uma rédea, que eu dormi lá no espaço para abrir a porta pro cara que ia fazer o cartaz. E levei uma bronca, assim, porque eu trabalhava na casa, não podia ter dormido lá. E aí foi bem o dia que o fotógrafo foi para fazer as fotos pro cartaz. E eu tava assim, nossa, muito pesado. Meu Deus, tava pensando, gente... A partir daí eu descobri muitas outras coisas, mas daí eu fui fazer, nossa, foi o primeiro baque que eu tive, assim, que eu só queria ajudar. Então essa aqui é da gota d'água.
eu fui criada no Rio, né? Sou carioca, eu sou de lá. Com 5, 6 anos eu vim para Curitiba, então pensa a divisão, assim, a diferença. Eu de fora, vim de uma cidade onde a arte do samba ela é culturalmente passada para todo mundo, e vim para uma cidade que o pessoal fala que aqui no Sul não tem carnaval, que ninguém trabalha em relação a isso. Aí desde o ano passado eu fui convidada para ser rainha de bateria da Enamorados do Samba, no qual eu trabalho com eles hoje, e sou madrinha do bloco da Boêmios da Madame. Então, o meu ponto de vista em relação ao carnaval está se mudando bastante coisa. A gente está procurando mostrar para as pessoas que o samba, ela não é só a mulher lá de biquíni cheia de purpurina e sambando com um bundão, né? Que a gente não tá lá para vender o corpo da mulher ou algo do tipo, né? A gente está lá para vender uma arte, vender a liberdade de você se expressar. E existe uma outra questão também que é importante pensar, que até dentro do ser negro, dentro deste contexto, existem padrões mais aceitos e padrões menos aceitos, padrões que abrem mais espaço e padrões que abrem menos espaço. Eu sei que dentro das minhas características, como eu sou, que a pele não é tão escura, que é uma pessoa magra, ou que as pessoas dizem ser bonita, isso te abre portas também. Mas, é o que eu digo, mas ainda são poucos. Ainda se vê poucos artistas. Ainda a gente tem a dificuldade ou a raridade de você estar em cena com outro ator negro ou uma outra atriz negra. Isso eu acho que deveria ser mais comum. Escolhi, que eu achei marcante, que eu já falei algumas coisas sobre, se chama Macumba, uma gíria sobre o poder, da Companhia Transitória de Teatro. Eu acho importante falar desse trabalho porque ele fala justamente de, quando a gente pensou em fazê-lo, de dar visibilidade ao artista negro e valorização da cultura afro-brasileira, né? Então, a gente trabalhou com muitos elementos da Umbanda e do Candomblé, né? Mas é importante dizer que as pessoas achavam que tinham um cunho religioso e, na verdade, a gente trata as diversas referências que existem dentro das religiões de matriz africana pensando de um ponto de vista de um legado cultural, né? E quando você fala macumba, justamente já é um nome que é extremamente marginalizado, estigmatizado, tem uma série de preconceitos, e a gente quis ser provocativo também já na escolha do trabalho, que se chamava Macumba, uma gíria sobre poder. Então, o mote e a release do trabalho era O Negro Tem Poder. Este projeto, dentre outras coisas, significa pertencimento, um chamamento às minhas raízes enquanto artista negra, a valorização e o resgate de uma ancestralidade e legado cultural daqueles que vieram antes de mim e que reverberam e fazem refletir e influenciam a ser quem sou. Axé. Foi lindo. Abai, encontro, o Mi precioso. Essas são as abaiomis, que vem de um dialeto africano. Parece só uma simples bonequinha, mas é um ícone de resistência. Então, ela tem uma história muito bonita. Para você aceitar esse presente, que significa presente precioso, você precisa conhecer a história dela. Imagine você ser tirado da sua terra, da sua casa, sem poder levar um brinquedo, uma roupa, nada. Né? Muitos eram príncipes e princesas sem poder pegar um turbante, um pano, nada que você tivesse referência. E claro que criança, imagina, em meio a toda aquela tristeza, criança quer brincar, quer fazer bagunça, e se perturbassem demais, eram jogados ao mar, apanhavam. A gente sabe de toda essa crueldade.
Então, o que as mães faziam para amenizar um pouco essa tristeza, que muitos morriam de banzo, que é uma tristeza profunda, é muito mais que um burnout, né? Então, o que elas faziam? O único pano que tinha no navio eram os seus panos. Então, elas arrancavam a barra da saia, faziam tirinhas, e com essas tirinhas elas iam amarrando as bonequinhas e fazendo as bonequinhas de nó. Alguém me perguntou outro dia, como que você sabe dessa história da Bayomi? É porque por acaso essas crianças que corriam nos navios, algumas morreram de banzo, mas as que sobreviveram cresceram. Por acaso são as minhas avós, as minhas tataravós, as mães das minhas avós, e são as minhas ancestrais. Auê, escatugaracubê, escatugaracubê, escatugaracubê. Auê, escatugaracubê, escatugaracubê, escatugaracubê. Presente precioso. A Bayomi.